Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa noite de segunda-feira. Como é bom ter amigos gentis, né? Não tem nada a ver com o roupeiro do Internacional, que é o gentil, né? Mas Benhur Pereira diz, mas como tu tá magro? Normalmente o cara já olha direto para a barriga, os filhos da mãe, para dizer, e essa vergonha, essa melancia que tu carrega aí embaixo. O Magrinho também já tinha notado a outra vez que esteve aqui, é que o rosto, ele definha, quando a gente emagrece, uma quantidade alta de quilos. Eu perdi 9 quilos, né? Não aparenta. Quem olhar para a barriga diz, é mentiroso, por isso que tem esse nariz que cresce, tipo Pinóquio. Não, é verdade. Perdi 9 quilos. Já recuperei algumas gramas aí. Depois que saí de churrasco, e na primeira coisa que fiz, 2 dias depois, fiz um churrasco e postei ainda. Lá da carne da Pampas Praia, fui lá no Carbone e disse, agora é para chutar o balde. Mas sem bebida alcoólica, ainda. Não é definitivo, né? Teve um colega que tu conhece bem lá, do Lajadense, Ângelo Afonso, sim. Diz, estás perdendo momentos importantes da tua vida não bebendo. Essa gambazada, ela é unida. Hoje né? está precisando também, umas caminhadas, umas corridas. Perdeu também. É mesmo? Perdeu, acho que pau a pau comigo. Bom. Já estavam chamando ele de bolacha, de não sei o quê. E tu sabe que narrador tem que ter fôlego, né? Verdade. O Haroldo Souza está com 77 anos, só fez coisa errada na vida, poucas coisas certas. Narra bem. Filho ele fez aos montes, um monte de mulher e tal. Não tem problema nenhum, sustentou todos, né? Mas não se cuidou de coisa nenhuma, né? E está lá com 77, mas se manteve magrão. Né? Mas começamos assim. Está encaminhada a decisão Juventude e Grêmio, ou você acha que vai dar Grenal, Benhur Pereira? Vou começar por ti que é imparcial, depois eu vou para o Magrício. Ou Inter e Caxias. Ou Inter e Caxias. Inter e Caxias? Tu não está com esse medo todo do Caxias? Não, mas eu primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite, Benhur, boa noite, telespectadores, internautas. E assim, a vantagem de 1-0 é uma vantagem muito tênue. E o Grêmio no ano passado teve dificuldades grandes com esse mesmo Caxias. O Grêmio, apesar de ter merecido ganhar, não se impôs contra o Caxias, não foi uma vitória incontestável, ganhou no detalhe de um pênalti no VAR. Não teve uma produção ofensiva que dissesse, bom, o Grêmio liquidou o Caxias. Não, foi um jogo parelho. E qualquer jogo é parelho. O Grêmio claro que o Grêmio tem mais estrutura, tem melhores jogadores, tem mais investimento que o Caxias, mas o Grêmio precisa melhorar muito para se impor para o Caxias de forma inapelável, não é o caso. Não que eu tenha medo, acho que o Grêmio deve ganhar, porque é melhor que o Caxias, vai se impor, os jogadores estão motivados, mas a vitória de 1-0 é uma vitória muito, muito precária. É uma vantagem muito precária que pode acabar numa roubada de bola, numa expulsão, num lance duvidoso, sei lá, o futebol nos prega peças e depois o Grêmio tem dificuldade para buscar o resultado. Então, assim, não é favas contadas. Claro, a vantagem é muito melhor ganhar do que perder, a vantagem é super importante, o Grêmio está muito melhor que o Inter nesse ponto, né? Mas um golzinho e muda tudo. Eu acho que está com cheiro de tetra. Aliás, eu estou dizendo isso e disse antes do jogo. Ontem eu comentei o jogo do Internacional e também nas redes sociais eu vejo o Grêmio ainda melhor que o Internacional. Não estou dizendo nada de assim tão surpreendente nem de tão polêmico. Mas o Inter fez 15 gols em 3 jogos, tá? Contra o Sportivo, contra o Aimoré e contra o Táchira. Nenhum grande time. O Aimoré vinha bem, vinha. Mas time do interior é o seguinte, tomou o segundo, pode tomar 5. Tu vê que o Inter não venceu nenhuma equipe de Série A ainda. Nada. Antes do Grenal, tu tinha feito a mesma pergunta, quem está melhor? E eu acho que o Inter começou a transição, os dois times estão no momento de transição, no momento de reconstrução.
O Inter ainda com uma reconstrução mais difícil. Porque não acha que o aprendizado do Inter é mais difícil? Porque pega um time que está lá no topo e reformula tudo, e o Grêmio ainda consegue vir um time que veio mal, mas eu acho que o estágio da transição do Inter é mais avançado que o estágio de transição do Grêmio. Mas tu tá numa vacina hoje que eu vou te dizer. Não, mas eu realmente estou preocupado com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, assim, ó, tem jogadores que têm que subir muito de produção e tem condições de subir de produção, mas eu acho o time do Grêmio num momento muito incipiente, como time, como equipe. O Grêmio tem 2 jogadores que o Internacional não tem. Vamos lá. Que são terminais. Não são craques, não são imprescindíveis. Eu acho que um até é imprescindível. Ferreirinha e Diego Souza. É verdade. Diego Souza vai dizer assim, o Inter tem 3 grandes centroavantes. Um não tem condições de jogar. Tá nesse Miguel, não sei se é Miguel, se é impasse, se é birra, ou se é o que com o Internacional, ou se tem já uma barca pronta. Porque o Guerreiro tem... É o que parece. É o que parece. Tem mercado e não quer pagar esses 13 milhões que tem que pagar para o Internacional. Então criou uma celeuma para livrar dos 13 milhões e aí todo mundo ganha. O empresário do jogador, que é um empresário argentino, o empresário do atleta aqui, que é o Vinícius Prates, que é empresário a partir da renovação do Guerreiro, entrou quase numa carona, e o próprio Guerreiro. Aí passa a ganhar um novo salário e não precisa pagar multa para o Internacional, e enquanto estiver aqui se recuperando e tratando, está ganhando 700 pau líquido por mês. Então... Estratégia boa, né? E o Inter tem os outros 2 centroavantes, o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto, que às vezes estão bem, às vezes estão mal. Ô, Rec, eu acho que a decisão está em aberto. Opinião pessoal, eu acho que nós temos que valorizar, se falou muito do Inter, e o Inter está em reconstrução, principalmente na questão de metodologia de trabalho. Eu acho difícil o aprendizado. O Juventude ontem teve muito mérito. Ele sabia como o Inter ia jogar. Sempre tentando jogar por dentro, Juventude fechou, tanto que as grandes jogadas, ou as poucas que tiveram, que foi o pênalti, uma cabeçada do Galhardo, foram pelos lados que o Inter tentou chegar. Agora o Inter adiantou aquela defesa dele, tomou 2 bolas nas costas, iguais, uma foi gol e a outra o menino se atrapalhou um pouco, né? Então assim, o Juventude, se falou muito do Inter, mas a estratégia do Juventude foi boa. Sabe como é que meu pai dizia? Foi muito boa. Quando a coisa era meio complicada, Magrício e Benhur Pereira, esse cara é facilitão. Eles não estão nem aí. É Fernando Diniz, é o Miguel Ángel Ramírez e tal. Não é o problema da modernidade ou do jogo posicionado, do jogo apoiado, porque isso aí, mutatis mutandis, é só o nome do troço. Porque quando eram pequenas triangulações, já lá atrás, com Vacaria, Carpegiani e Lula, Tadei, cada lado tinham sempre 3, né? E Paulo Roberto, sei lá, já sempre tinha 3, né? 3 de cada lado. Isso aí também é um jogo apoiado, tá? O lateral pode ir para dentro, o ponteiro pode ir para dentro, o meia pode virar ponteiro, isso aí não tem problema. Né? Assim, o jogo, esse posicional ou posicionado, esse é mais difícil, porque tu tira o lugar que é do cara. O Edenilson disse assim, qual é o principal problema do jogo posicionado? O posicionamento. Puxa, então os jogadores não estão entendendo. Para esse jogo andar... Ele saiu emburrado nesse último jogo agora, porque ele não jogou nada. Não teve espaço. Não teve espaço, e aí não estava autorizado a improvisar, como esteve contra o Tátira. Por que o Inter jogou bem contra o Tátira? Todo mundo jogou a sua bola e no seu lugar antigo. Mas também tu não pode comparar o Tátira, né? Com todo respeito. Com né? o Juventude? O Tátira aqui no Gauchão era capaz de ficar entre os últimos também, né? Mas ele não ganhou do Olímpia? Não, mas ganhou lá. Tu imagina quando tu chega lá, né? Agora, mas tu olhando lá o Tátira... não tem problema, lá não é o nível do mar? Mas aí tu joga em casa, aquela coisa... Para tu fazer esse jogo do Inter, tu precisa do referência, ou o Guerreiro, ou o Galhardo, ou o Yuri, que ele venha, a bola sai de trás, os meias abrem os espaços, tu joga nele e tu chega. O Juventude fez o quê? Fechou por dentro, já não teve essa jogada. Eles tentaram 1 ou 2. Ele recebendo a bola, o Galhardo... E o Inter não tem ponteiro. Aquela história do 4-3-3, que o Inter ia jogar com 2 ponteiros, não sei de onde é que tiraram isso aí. O Inter não tem nenhum ponteiro. Olha quantas situações o Grêmio cria
pelo Ferreira. Cara, ele vai lá, tenta driblar, cisca, perde a bola. Estamos vendo Inter e Juventude, mas pode continuar. Mas de cada 3 lances do Ferreira, um emplaca. E quando emplaca, a jogada é perigosa. E é uma jogada de ponta, que é a jogada mais tradicional do futebol. E qualidade. Nós estamos falando de anos 50, anos 60. O Ferreira ocupa pela velocidade, por ser magrinho. E pelo drible. E pelo drible, mas a faixa de terreno que ele ocupa em relação aos ponteiros antigos, ela é maior. Porque tem que recuar. Ele tem que recuar no meio campo. Né? E te dá o espaço, né? Para ajudar. E aí o seguinte, ele tem ganho com isso. E isso é raro. Ele pode até se atrapalhar, que dá tempo dele se recuperar e vai de novo. Isso são os 2 jogadores de exceção. O Diego Souza, porque está numa forma, está no momento, está com a confiança. Está com a confiança. Ele até dominou mal a bola, né? Parece que ele deixou a bola correr mais e quando ele chutou, a bola passou por debaixo do pé do zagueiro. E o Ferreira tenta e não desiste. Olha o gol que o rapaz perdeu. Esse é o gol que ele perdeu. E a outra jogada do gol foi idêntica. O Grêmio... O gol que começou com o Maurício entregando a bola. Vai querer fazer embaixadinha no meio campo. Mas são os 2 únicos jogadores do Grêmio que estão em ascensão ou no auge. E o Jeromel que voltou bem. Os outros, e o goleiro. E o goleiro. Todos, aliás, eu queria mandar um abraço pro Edson Berwanger, meu grande amigo, que tem uma análise muito positiva do nosso goleiro Breno aqui. Porque realmente o goleiro que começa na posição, ele precisa de apoio, precisa de paciência e precisa ser incentivado. E esse goleiro, como diz o Edinho, tem todas as ferramentas para... E ainda não renovou com o Grêmio e o procurador... Não, parece que renovou. Eu ouvi uma notícia que renovou. Só se foi renovou agora? Hoje. Bom, então... Eu ouvi uma notícia que renovou. Mas a gente tem notícia... Deve assinar antes do jogo contra o Aragua, está aqui a notícia. Mas notícia, hoje eu recebi uma notícia que o Grêmio estava contratando o Oscar, o Pastore e o próprio Guerreiro. Então, notícia tem aos montes. Mas são os jogadores do Grêmio. Os outros, eu não estou dizendo que não vão subir, mas eles precisam de tempo, precisam se ajustar para subir de produção. Alguns talvez não consigam mais subir de produção. Professor Enio Kaufmann está conosco também, vamos ampliar esse debate aí. Nós vimos aí os lances do gol, do jogo do Internacional contra o Juventude, culminando com o gol, né, que foi no fim da partida. Praticamente o Inter até teve uma reaçãozinha ali, né, com o Thiago Galhardo e tal, mas eu até achava que o Thiago Galhardo, pelo que não estava jogando o Inter, deveria ter entrado no intervalo para apresentar alguma arma para o adversário, que o Inter em momento algum apresentou, com o Maurício, com o Patrick, com o Edenilson mal. O lateral direito ontem um horror, né? Eu também achei abaixo. E outra, quando, não sei se vocês concordam comigo, o professor pode falar também, quando o Dourado entrou, o Dourado não foi para a zaga. Quem foi para a zaga foi o Lindoso. O Dourado, para mim, virou lateral direito e tentaram enfiar o Heitor mais na frente, porque eu não vi mais o Heitor atrás, eu via era o Dourado ali, fechando o espaço e tal, mas não como zagueiro. Mas isso aí... ele foi vencido junto com o zagueiro no gol, né? Sim. A bola foi nas costas dos dois, né? Mas com relação ao Inter, eu me lembro, tinha na RBS TV um programa chamado 2 Minutos de Esporte. Isso. 2 Minutos de Esporte, que era o Ranzolin ou o Osterman. O Ranzolin ou o Osterman, que falavam bem rapidinho, 2 minutos. E até hoje eu me lembro de um comentário do Osterman dizendo o seguinte: tem 2 tipos de treinador, aqueles que têm uma concepção e adaptam os jogadores, e aqueles que têm os jogadores e adaptam a concepção de futebol aos jogadores que eles têm, que me parece muito mais lógico, né? Sim. Tu tem que trabalhar com a ferramenta que tu tem, não com Abel no ano passado. Né? E aí ele, nesses 2, com o brilhantismo dele, ele fez E eu me lembro desse comentário, sei lá, de 30 anos atrás até hoje. E o que o Inter está fazendo é exatamente o contrário. Pô, eu tenho uma concepção e vou botar esses caras dentro da minha concepção. Se vai conseguir, é difícil, né? O treinador do Grêmio me parece muito mais maleável nesse ponto, né? De pegar lá, bom, eu vou adaptar aquilo que eu quero jogar às melhores características dos jogadores que eu tenho. E repete o time. Ô, Rec, não sei se tu prestou atenção, mudou uma coisa no Grêmio.
primeiramente, tentando que alguém entre na área junto com o Diego Souza. Sim. Se tu escutar no jogo, tu vai dizer, ele pede pro Ferreirinha entrar na área, tanto que o pênalti é dentro da área, ele sai do lado para dentro, e ele errou um gol, não sei se tu lembra, uma que ele deu meio uma canelada, e isso eu estava escutando, ele está pedindo, porque só ter o Diego Souza na área não é muito fácil, quer dizer, a marcação no Diego... O Jean-Pierre não pisa, o Alisson não pisa. Outra coisa que me chamou a atenção, parou aquele pisa os volantes. Pegavam a bola, pisavam, paravam. Não, eles têm acelerado o jogo. Isso é bom. E uma coisa mortal, né? O Thiago Santos, se tu prestar atenção nele, ele é o que mata todas as transições do adversário. Ele sai dali... a falta, ou ele tenta roubar a bola. Isso é mortal, né? Eu errei com ele, porque com o preconceito de quem vem dos Estados Unidos. Para mim, Estados Unidos, China, essas coisas, Arábia, é o estaleiro do futebol. O cara vai quando está no final de carreira e depois não volta. E ele voltou e ele conhece o jogo. Né? Ele sabe jogar, ele conhece o jogo, ele entende como é que funciona o jogo. Não dele, eu achei assim, do conceito dele eu era a favor, eu não era de um cara que veio dos Estados Unidos, porque os Estados como Unidos ele estaria, né? pratica outro esporte diferente do nosso futebol. Como ele estaria, né? Eu até lembrei de vários Thiagos volantes que seriam bons. O Thiago Maia, que foi para o Flamengo, o Thiago Mendes, que está na França, e o Thiago, esse do Grêmio, o Thiago... Puxa, me deu um branco agora. Thiago Santos do Grêmio. Os três, para mim, qualquer dos três, sempre me serviu. Eu não lembrava. O Thiago Mendes é o do Goiás, que jogou no São Paulo. O Thiago Santos é o do América Mineiro, que jogou no Palmeiras. E o Thiago Maia é o do Santos. E o Thiago Santos jogava de zagueiro no Palmeiras. E aí eu acho que foi com o Filipão, ele antecedeu com o Luxemburgo, ele passou para frente. E o Thiago Maia é campeão olímpico junto com o Wallace e com o Rodrigo Dorato. O senhor vai bem, professor Enio Kaufmann? Estou bem, tô ouvindo e aprendendo aí algumas coisas surpreendentes, né? Vai firme, vai firme. Como o futebol muda, né? O Diego Souza já é um super jogador. O Diego Souza acabou de desclassificar o Grêmio da Libertadores, ficando duas vezes sozinho na frente do goleiro. O Diego Souza está mal? O Diego Souza está mal, professor? Mas eu que estou te perguntando para ti, que entende mais de futebol que eu. Eu já vi o Pelé errar um gol e desclassificar a seleção brasileira, já vi o Zico errar pênalti, já vi Paulo Roberto Falcão perder uma decisão para o Nacional em Montevidéu. Isso. E o Paulo Roberto Falcão ficou sozinho com o goleiro naquele jogo. Ficou? Não, mas acontece com... Eu já vi o Dadá, já vi o Flávio Minuano, o Biraburro, o André Catimba. Não é isso. O Alcindo. O que eu estou querendo dizer é que o Diego Souza acabou de ter, em 2 jogos seguidos, ficou 2 vezes sozinho, ele, goleiro, e nas 2 vezes ele perdeu o gol. E o Grêmio, em vez de estar jogando a Libertadores, está jogando a Sul-Americana. Aí o Diego Souza faz gols no Campeonato Gaúcho e vira, meu Deus, o grande centroavante do Brasil. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acho que não é nenhuma coisa nem outra. Óbvio que ele não se tornou um mau jogador porque errou aqueles 2 gols. Mas ele errou. 2 vezes ficou ele o goleiro. Em jogo decisivo. Então é claro que isso chama atenção. Aí ele fez 4 gols, mas 2 foram de pênalti. Era um pouquinho. Então a gente sabe, eu acho que tem que ter um pouco de medida, de equidade, quando se avalia um jogador. Eu não acho que ele é nenhuma porcaria, porque errou os 2 gols, mas eu não acho que é uma maravilha. Mas alguém chamou ele de Romário aqui? Alguém chamou ele de Romário? Eu, o Magriço, o Benhur? Eu falei que o Grêmio tem 2 jogadores que o Inter não tem. Por quê? O Yuri Alberto não está naquele momento que ele terminou o final do ano iluminado, porque daí podia-se dizer que o Inter tinha um jogador que o Grêmio não tem. Naquele momento, o Yuri Alberto estava iluminado. Thiago Galhardo jogou o primeiro semestre do ano passado. Depois, tinha que fazer um por onde anda com ele. Então, o que eu falei me parece que foi até óbvio.
nesse momento, Ferreirinha e Diego Souza estão fazendo a diferença e podem levar o Grêmio ao tetra. Foi só isso. E eu, modestamente, tomei a liberdade de discordar. Acho que o Ferreirinha é o jogador que o Internacional não tem. O Internacional joga, sim, com o esquema 4-3-3. Só que os pontas do Internacional jogaram muito mal contra o Juventude. Mas quem são os pontas? O Palácios ele, se botar um pó de mico na ponta, não tem problema nenhum, porque ele nem vai chegar ali. O Palácios é o ponta direita, o Patrick é o ponta esquerda, e ambos jogaram mal contra o Juventude. Mas o Palácio não vai na ponta, professor? Qual foi o cruzamento que ele fez? Ele lembrou o Valdomiro, o Tarciso, o Éder? Porque ele não consegue jogar com uma qualidade que possa lembrar esses super jogadores que tu está lembrando. Não, lembrar o Éder já. Pois é, mas ele não está jogando. Esse menino hoje está muito mais para Sarrafiori e para Luque do que para D'Alessandro. O menino não está indo bem. É isso. Não tem problema nenhum. O menino não está indo bem. E o Patrick, o técnico estragou. Tomara que melhore. Agora, o Patrick contra o Tátira foi talvez o melhor em campo. Mas jogou no esquema antigo. Que esquema antigo? Ele jogou na ponta esquerda. Não, jogou na ponta esquerda e apareceu 800 vezes pelo meio, tabelando, chutando, fazendo gol. Mas esse esquema posicionado não proíbe o jogador de se movimentar. Não, o do Independiente Del Valle não. O do Inter me parece bastante estanque. Sim, o Independiente Del Valle foi estabelecido por quem, Reg? Sim, mas é que agora já é outro estágio, já faz 2 anos que ele saiu de lá, né? Ele foi campeão lá em 2019. Não, mas ele saiu de lá no fim do ano passado, Reg. Que isso? Não, o grande Independiente Del Valle dele faz 2 anos. Sim, mas o Independiente Del Valle que jogou contra o Grêmio é um time que tu vê jogando nesse esquema que ele está tentando implantar no Internacional. Agora, esse Independiente Del Valle, não, se tem mais ou menos qualidade... O senhor está feliz com o mar? O mar está para peixe? É que tu não consegue me pegar. Mas não estou lhe fazendo uma pergunta, não quero lhe pegar, eu quero te fazer uma pergunta. Mas então, o óbvio era manter o Abel vice-campeão brasileiro. Entende? E vice-campeão do jeito que foi vice-campeão. Sabe? Por um detalhe. Agora, a direção do Internacional já tinha feito uma opção de contratar esse treinador para tentar implantar esse tipo de esquema de jogo. Eu disse no Cadeira Cativa que eu acho que a direção do Internacional deveria dar a ele peças melhores. Agora, daí, de um jogo para outro, está tudo errado ou está tudo certo, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma. Contrataram o Palácio não está jogando. Não está jogando. Bom, pode ser que venha jogar, pode ser que não. Agora, por favor, o Internacional normal não é esse de contra o Juventude. Tomou esse totó, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, de avaliar, sabe? Não decretar completamente que as coisas... Eu acho que ele comete erros, acho. Não tinha nada que botar o Dourado de zagueiro. Acho que errou. Mas o treinador erra e acerta. Agora, por favor, o treinador do Grêmio, meu Deus, o Grêmio está diferente. Não está. Não está. Não, o Magrício disse que não gostou do Grêmio contra o Caxias, acha que o Caxias pode reverter. O Grêmio não foi bem contra o Ipiranga de Erechim. Primeiro tempo contra o Lanús, o Grêmio deu só um chute em gol, mas no segundo tempo contra o Lanús, o Grêmio fez uma belíssima partida para exigir. É a oscilação de um time em formação. E a comparação que eu faço entre Grêmio e Inter, que eu faço com o Grêmio e Inter, é que ambos estão em transição e o Inter está um pouco a mais, até por ter jogado algumas partidas mais, está com o treinador há mais tempo.
tempo, o treinador do Grêmio tá recém começando, é a terceira partida dele, não teve momento de treinar. 3 vitórias fora de casa. Mas ele não teve momento de treinar também. Ué, com que vitória? O Vitória contra o Lanús na Argentina é difícil. O Ipiranga em Erechim é difícil. O Inter foi dominado pelo Ipiranga em Porto Alegre. Tu tá pulando um pedaço. O jogo do Grêmio contra o Ipiranga, além do Grêmio jogar mal, houve um grosseiro erro de arbitragem contra o Ipiranga. E, por favor, nunca vão ouvir de mim, tu é testemunho, que é um esquema para prejudicar. Não tem esquema nenhum para favorecer o Grêmio. Não tem esquema nenhum. Não tem nada a ver com o presidente, como tantas vezes foi insinuado a respeito do Noveleto. Não teve. Foi um erro de arbitragem, ponto. Agora, houve dizer que o Grêmio, que a vitória do Grêmio contra o Ipiranga, por favor, se engane quem quiser. O Ipiranga, a diferença entre o Ipiranga e o Grêmio foi maior que do Juventude Internacional. Agora, o Grêmio ganhou do Lanús, fez um belíssimo segundo tempo, tu tem razão. Fez um péssimo primeiro tempo, chutou uma bola em gol. Agora, o Grêmio e Caxias ontem, um jogo parelho. Desculpe, eu acho que o Magris tem toda a razão. Não, jogo parelho, até ali. Jogo parelhíssimo. Qualquer um dos dois podia ter ganhado. O Grêmio jogou mais que o Caxias. Claro. Muito pouco mais. Não. Assim, o Grêmio tem mais individualidade que o Caxias. Quero só fazer uma pergunta. Pergunte. Rec, se o pênalti dado a favor do Grêmio fosse dado a favor do Caxias, no jogo de ontem, qual seria o nível da gritaria? Não, então eu vou lhe dizer, eu sou um dos poucos que acho que não foi pênalti. E puxo para mim... Ele não puxou a peixeira, não puxou a 38, ele só calçou o pé de apoio do cara. Mas se ele não Agora, dá o se ele pênalti... tivesse puxado uma peixeira, tivesse dado um tiro, aí sim seria pênalti. Pé de apoio não é caso... Pé de apoio não é caso de pênalti. Não, então eu vou dizer... Se ele não marca o pênalti, ninguém nem ia olhar se ele puxou peixeira e tal, porque ele já estava marcando escanteio, que nem era escanteio. Mas para isso que tem aí VAR. É que tá. Olha só, o Inter ganhou um Grenal no VAR. É para isso que tem VAR. Eu vou te falar um negócio. É para corrigir um erro, que nem esse pênalti do Inter. O Inter ganhou um Grenal. O Inter ganhou um Grenal com erro, com participação do VAR. E eu tive que ficar ouvindo que era um complô, que o Noveleto agora estava na CBF. Olha só, esse pênalti do Inter, quando eu olhei o lance pela primeira vez, achei pênalti. Foi pro VAR, é claro que não é. O VAR está para corrigir isso aí. O absurdo é quando o VAR inventa um critério novo, vai contra o óbvio. Ontem, os 3 lances do VAR, o VAR foi muito bem. Eu não concordo com a regra de que bate na mão do atacante, tem que invalidar. Tanto a regra vai mudar. Tem que avaliar uma série... Vai mudar agora. Em junho muda. Tem que avaliar uma série de outras coisas. Mas a regra é essa. Bom, aí tem que anular. Sabe por que Desde que a gente combine que quando for o contrário, não vai se ouvir que é um complô da federação contra o Grêmio. Só isso. Porque eu não acho que há complô a favor. O REC é testemunha que eu repito isso, mesmo quando as coisas são contra o Internacional. Eu falo com muita tranquilidade sobre os lances de ontem, porque para mim, de cara, eu olhei para o Haroldo Souza e disse, não foi pênalti. E até ficamos esperando o que ia dizer o Diego Real do goleiro no jogador do Internacional. Já para o Thiago Issa, ex-conselheiro do Internacional, foi pênalti escandaloso, porque ele pega a bola e também as pernas do jogador. Nós estamos mostrando aí, vamos continuar mostrando. E no lance, para mim, do Ferreirinha, é disputa no ar. Para mim, aquilo ali não é pênalti nunca. O que complicou a questão do Ferreira foi que o atacante, isso que incomoda um pouco, na minha opinião, foi pênalti, né? O Ferreira poderia ter feito o gol ou não. Mas se tu prestar atenção no atacante do Caxias, ele está olhando para cima. Pode olhar.
quando a bola vem, ele está olhando para cima. Então ele acidentalmente pega. Então, por isso, acidentalmente. mas eu também acho que é pênalti. Para mim é disputa de espaço. Isso é irrelevante. Não, ele estava atrás. Disputa de espaço é quando os dois jogadores estão chegando junto no mesmo espaço. E aí, Magnífico? O Ferreirinha estava preparando o bote. Isso aí ele pega as pernas ou não pega? Ele pegou na bola. Ele pegou na bola e tirou a bola. Tirou a bola. Aí sim, ele pegou a bola. Mas vocês não veem que essa discussão de vocês é só uma questão de opinião. O Rex está dando uma opinião que ele acha que o lance do Ferreira não haverá outros iguais e nós vamos discutir aqui. É que eu tenho uma memória de elefante. Haverá outros iguais. Rec, uma coisa é discutir. Eu acho muito bom discutir. Você acha que na Libertadores da América alguém daria aquele pênalti ali? Só um pouquinho. Claro Só que tu é minha testemunha. Há quanto tempo eu falo que a gente tem que discutir. Tu dá a tua opinião, Thiago Issa deu a opinião dele, Magrício deu a opinião dele, eu tenho a minha. Agora, daí a montar um esquema, um complô, um conluio contra um time a favor do outro, isso é que estraga o futebol. Só isso. A única coisa que eu estou insistindo é que a gente analise os lances. O senhor teme que algum colorado diga que agora o Grêmio está ganhando só porque o presidente da federação é gremista, é isso? Porque se disse muito isso em relação ao Internacional. Então, agora pode aparecer um colorado e dizer... Na minha opinião, eu vou dizer uma frase forte, se algum colorado disser isso, é tão idiota quanto... É tão idiota quanto os gremistas que diziam que a federação... que o Noveleto orientava a roubarem contra o Grêmio a favor do Internacional. Mas, professor, os dois são idiotas. Uma vez houve um pênalti contra o Inter em Caxias, que o jogador deu um selaço no jogador do Internacional, o juiz entendeu que foi braço, depois se viu na televisão, que não tinha VAR na época, de que aquilo não foi pênalti, o Noveleto chamou o juiz no seu gabinete. Nosso colega. Pois é, chamou o juiz no seu gabinete na segunda-feira, suspendeu e esse juiz abandonou a arbitragem. Ou seja, um erro de arbitragem... Ele abandonou a arbitragem porque se machucou o joelho. Um erro de arbitragem que foi um erro assim, passível de erro, porque foi um lance muito rápido e a gente só conseguiu ver na televisão. Chamou o juiz no gabinete dele na segunda-feira. Bom, isso é um escândalo. Se isso não é um escândalo, eu não sei o que é escândalo. E o sujeito largou a arbitragem depois, foi punido porque não viu uma bola dificílima de ver, claro. O que se alegou na época é que todo mundo alertou a ele que ele podia voltar atrás. E ele disse que os auxiliares não bancaram. E ele preferiu ficar com a convicção dele. Foi o único... E o que ele foi fazer no gabinete do Noveleto na segunda-feira seguinte ao jogo? Tu acha que o Luciano nunca vai falar com nenhum árbitro? Chamar o juiz depois que errou o jogo e suspendeu o presidente da federação? Se fizer isso, é um idiota, usando aí o termo que o professor está dizendo. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, porque dá margem a todo tipo de interpretação. Ainda mais no estado polarizado aqui, ou é Grêmio ou Inter. Temos um argumento plausível aqui. Carteiraço do presidente. Se o Luciano não dá mais carteiraço... Eu acho que não. Eu conheço o Luciano, eu acho que não é o estilo outro dele. Estilo. É outro estilo. Jamais faria isso. Já que o professor diz que nós podemos dar opinião, o Magnífico pode dar esse tipo de opinião. Eu não estou dando opinião, eu estou narrando um fato. Eu estou narrando um fato. O cara foi suspenso. Eu vou tomar uma cachaça com o Diego Real um dia e ele vai me contar essa história. O que conversaram? Vou deixar ele, vou embebedar ele. Não, para não escapar nada. Tem que ser no ar. Não, mas no ar já foi. No ar já foi. No ar ele já contou, já disse que os auxiliares não. O que o Noveleto disse para ele? É isso que nós queremos saber. O que o Noveleto disse para ele? Ele assiste o programa. Ele está assistindo todo dia agora que passou para o 521 e ele até ficou de vir aqui porque ele está em casa ainda por causa da Covid e tal, mas o Diego Real está sempre nos assistindo no 521. Se quiser mandar mensagem aqui, Diego. Ô, Bruno, manda uma mensagem. Diz para ele? Manda uma mensagem pro Diego Real. O que o Noveleto diz para ele na segunda-feira? Nós podemos aproveitar que o Magrício está contando um fato que realmente ocorreu. Nós podemos aproveitar e relatar um fato que ocorreu no Cadeira Cativa, em que o REC anunciou
que os árbitros de 2 Grenais teriam os 2 juízes da FIFA, que o Rio Grande do Sul só tinha 2 juízes da FIFA, então um ia apitar um Grenal e o outro ia apitar o outro Grenal. E um dirigente do Grêmio, não o Enio, um dirigente do Grêmio disse, óbvio, isso é uma manobra do Noveleto para prejudicar o Grêmio. E o REC diz, mas são os 2 da FIFA. Ou fui eu que disse isso. E ele respondeu, ora, não sejam ingênuos. Está claro que escalar esses 2 juízes é para prejudicar o Grêmio. Não, agora, por exemplo, nós sabemos quem é que vai apitar as finais. Um é o Daronco, claro, e outro é o Voaden, independente de quem sejam os adversários. Vamos fazer um intervalo, nós temos muitas atrações aqui. Está ainda em tentativa, porque o Branco está em consulta médica e tal. Se a gente não conseguir colocar o Branco hoje, a gente coloca amanhã. O debate está muito bom, está acalorado, e é justamente para fazer um bloco maior na sequência que eu vou fazer o intervalo comercial. Eu quero, não sei se já está na mão aí, ô Bruno Soares, colocar, nem que seja logo ou só uma faca da qualidade da Selaime, lá do Dom Cássio Selaime. Olha aí, ó, olha só, olha aí, que espetáculo isso aí. Tá? E vende só pela internet. Se puder botar o outro pedaço aí, do nosso anúncio, né? É só pela internet, não tem esse negócio, o cara vai ali, entra, faz o pedido e pronto, né? Então, olha aqui, ó, use com orgulho, né? Guarde por gerações, olha o que é confiar no taco, né? Guarde por gerações. Eu vou mostrar aqui ao vivo, até porque falei com o Dom Cássio hoje e alinhavamos o final das tratativas negociais no final da tarde. Então, hoje é só assim para a Van Premier, né? Depois a gente vai colocar mais detalhes aqui, até na sequência do programa mesmo, como você pode adquirir. Guarde por gerações, né? Maravilha, né? Eu perguntei para ele, onde é que você vende? Ele disse, não, só pela internet. O sujeito tem que conhecer faca, tem que saber a qualidade e tal. Eu não vendo em A, B, C, D lugares. Nada contra quem vende, né? E faz uma diferença uma boa faca, hein? Pra tu fazer uma carne. Não, eu até hoje os caras me debocham que eu faço aqueles meus comerciais da Pampas Prime, a carne lá é uma manteiga. E eu um dia apanhei para fazer o corte ao vivo ali, em vez de regravar, eu disse, vou deixar. Já acho que estava meio turbinado, de certo? Deixei. Os caras até hoje afiou a faca, Rec. Se fosse da Selaime, não teria problema nenhum. Já voltamos. Olha aqui, ó, professor, o Internacional tem outro Cuesta, né?
Internacional inscreveu, inclusive, na Libertadores da América. O Inter, que está tratando a rescisão do Guerreiro, vai rescindir o contrato e de bobo o procurador e o Guerreiro não tem nada, né? Forçaram a barra, mas como está servindo para o Inter economizar todos os dias, o Inter é diferente do antigo slogan do Zafari. Economizar é comprar bem. No caso do Inter, economizar é liberar logo. É um outro slogan. Bom, mas olha aqui, ó. Saída do jogador fará o clube parar de gastar cerca de R$700 mil por mês. Mais um imposto, né? Multa rescisória é de 13,5 milhões. Eu até brinquei. O cara quer pedir demissão, vai lá, pede as contas, paga a multa. Não precisava nem ter dado a entrevista, mas aí é o bode na sala, né? Mas já vamos analisar. Multa Eu acho que também está misturando. 13,5 milhões. Ele jogou uma enormidade no Inter, inclusive marcou 18 gols em Grenais e merece o perdão dessa multa, viu, professor? A multa rescisória... A multa rescisória é de 13,5 milhões e é um empecilho para que o atacante deixe o clube, mas as partes estão negociando alternativas. Ele saiu mal do Corinthians e mal do Flamengo também. Quando diziam isso na época, eu disse, olha, quem sabe do Inter ele não saia mal, mas pelo jeito vai manter a escrita. Colorado inscreveu o atacante Juan Manuel Cuesta na lista da Libertadores. O jogador ficará à disposição a partir das oitavas de final. Por enquanto, integrará a equipe sub-20. Contra o Olímpia, quarta, às 21 horas, no Beira-Rio. O time deve ter o retorno de Rodinei. Vai jogar enquanto estiver no Inter. Com desconforto muscular, Patrick aguarda resultado de exame médico e ainda é dúvida. E aí pode ser que o Tyson simplesmente entre no lugar do Patrick. Suspenso, Palácios está de fora. Tyson deve fazer sua estreia, a dúvida se começa ou não a partida. No Grêmio, o Grêmio aguarda a resposta do executivo Diego Serri, que fez um bom trabalho no Ceará e no Bahia. Breno deve assinar a renovação de contrato antes da partida contra o Aragua. Novo vínculo será até 2024. Atacante Guilherme Belea, que está emprestado ao Aimoré, interessa ao Bragantino e a um clube europeu. Contra o Aragua, quinta, às 19h15 pela Sul-Americana. Time pode ser repetido, pela declaração que deu ontem, inclusive o técnico Thiago Nunes, depois do jogo, que quer repetir ao máximo a escalação. Ainda sem condições, Kahneman vai seguir de fora. Qual é a interpretação equivocada que eu fiz agora? Hoje só tem equívocos. Não é isso, Rec. Estou brincando. Eu disse que é claro que tu é muito mais qualificado, mais bem informado do que a gente. Agora, é difícil entender essa nota absurda que o procurador do Guerreiro liberou, e obviamente o Guerreiro leu a nota antes de ser liberado, em que ele diz que o Internacional faltou com respeito e que falta ética aos dirigentes do Internacional. Então, você precisa saber em que precisa ter essa informação. Bom, o Internacional está devendo e diz que não vai pagar. Bom, falta ética, faltou com respeito. O Internacional disse publicamente que o Guerreiro é um mau jogador. Nunca aconteceu isso. Onde é que o Internacional faltou com respeito? Até porque, se o Internacional chegar à conclusão que não quer renovar com o Guerreiro no final do ano, eu não vejo em que estaria faltando com respeito. Eu me lembro de uma entrevista do Danilo Fernandes, em que ele contou que ele era jogador do Corinthians e foi chamado pela direção do Corinthians e foi comunicado: olha, no final do ano termina teu contrato e nós não vamos renovar. Onde é que está o desrespeito? O Tinga passou por isso na Alemanha, lembram, com esse técnico do Liverpool? Ele trabalhava na Alemanha, no time do Tinga, chamaram o Tinga e disseram: olha, teu contrato termina e nós não vamos renovar, está tudo bem. Onde é que está o desrespeito? É que a gente não sabe o que aconteceu entre o Guerreiro, o seu procurador e o Internacional para entender esse desrespeito e essa falta de ética. Não, eu concordo 100% com o senhor, achei uma barbaridade, e outro Guerreiro assina junto, né?
Enquanto ele não falar, ele está assinando junto. Ou ele desmente o procurador, ou ele está assinando junto. Não vem com essa. E a campanha de sócios... Mas eu gosto muito quando tu diz isso, Rec. Eu gosto muito quando tu diz isso. O quê? Eu assino, eu concordo 100%. Não, concordo e acho até um absurdo. O Inter deveria exigir que ele pagasse a multa. E se ficasse aí e não tivesse condições de jogar, faz como se fazia antigamente, não sei se ainda cabe na lei, coloca no INSS. O Internacional e o Grêmio não são clubes para serem insultados publicamente, pagando 700 mil para jogador de futebol. Com todo respeito, querem que vire o Santos, o Vasco, o Botafogo, que se deixe de pagar. Eu, ano passado, fiz uma entrevista com o Alexandre Chaves Barcelos e ele estava flertando com o Boca, em plena realização da Libertadores da América, se não me engano, o Internacional estava jogando, e o Inter precisava dele e tal, e ele negociando com o Boca, autorizou o procurador a ir lá, negociou, infernizou, e aí por quê? Porque o Inter lhe devia 9 milhões. E aí eu perguntei para o Alexandre Chaves Barcelos, mas o Inter não deve milhões para ele? Devia. Pagamos tudo o que devíamos a ele. E agora o João Patrício disse ontem que o Inter está literalmente em dia. Quem está desrespeitando o Internacional é o senhor Paulo Guerreiro. Se o Internacional não tem dívida... Ele é Pelé no Peru. Aqui, ele não foi Pelé. Mas mesmo que ele estivesse sendo um D'Alessandro da vida, ele não... Ele deve uma explicação do que é desrespeito e o que é falta de ética. Ele deve essa explicação. O Bruno Soares está me dizendo que a assessoria diz que ele concorda. Só que o que eu ouvi é que ele não vai se manifestar. Mas não existe a primadona aí nesse caso. Só, existe um papel. Mas assim, o comportamento dele é recorrente. Ele criou problema com o Flamengo, criou problema com o Corinthians, e é óbvio que quando contrataram ele, sabiam que ele ia criar problema com o Inter. Só que o momento de contratação é diferente do momento da saída. E aí eu não estou criticando o Inter, estou criticando qualquer dirigente de futebol que faça negócio com jogadores que se comportam dessa maneira, porque é atávico. Não existe nada no Inter diferente do Flamengo que vai trazer o jogador e ele não vai criar problema para sair. Aí ele diz o seguinte, mas eu tenho mais 2 anos de carreira, eu estou preocupado com a Copa do Mundo. Tá bem, mas então não assina um contrato por 3 anos, não assina um de 2, ganha menos. Não dá para ter vantagem em tudo. Agora, é óbvio que quem criou problema antes vai criar problema depois. Não existe uma razão para não criar problema. Eu gostaria de uma análise de vocês. Diferentes. Tomara que o Grêmio não faça negócios desse tipo, porque a tentação de fazer é grande. Diferentes. O Paulo Guerreiro chegar na direção do Internacional e dizer, olha, eu tenho uma oferta do São Paulo, do Boca Juniors, quem seja, por um contrato de 2 anos e meio. Ele quer botar esse dinheiro no bolso dele, não no cofre do Inter. Se ele chegar e pedir, olha, vamos encerrar o nosso contrato agora, fim de maio, vocês me pagam o salário de maio e eu vou embora. E vou ganhar meu salário lá no São Paulo. Olha o Douglas Costa. O Douglas Costa não vai renovar o contrato. Douglas Costa não vai renovar o contrato com a Juventus. O Bayern também não quer mantê-lo lá, porque teve uma série de lesões e tudo mais. E o Douglas Costa não está dizendo que foi desrespeitado. Mas vai rescindir o contrato, porque os caras não querem mais ele lá. Bom, não querem mais gastar com ele para não ter retorno. Bom, mas não vai dizer que foi desrespeitado. O que esses jogadores desse tipo fazem? O Agüero o Agüero não se aposentou lá Eles criam problemas... No Manchester City, não vai ganhar uma estátua e aposentaram ele. Eles criam problemas para ter vantagens financeiras e estão pouquíssimo preocupados com a sua história. Eles querem ganhar. Bom, quem contrata esse tipo de jogador, que já tem esse histórico, boa análise, paga esse ônus. Já voltamos. Tomara que o Grêmio não faça esse tipo de negócio. Já voltamos. Para as 8, estávamos falando do Branco, que será uma atração que nós teremos ao longo da semana. Como eu disse, ele está dodói ainda e nós temos que respeitar, porque esse vírus que está por aí não é mole. Aliás, pelo contrário,
terrível. Nedel, bolas e chuteiras profissionais. A Nedel é hoje patrocinador oficial das federações de futebol 7 do Rio Grande do Sul. Eu queria falar uma coisa. Diga, Magris. Meus amigos me acompanhando aqui e eu recebi uma mensagem de WhatsApp. Deixa eu encomendar uma coisa antes. O Milton Machado vai gostar dessa encomenda que eu vou dar, porque ele é gremistão, então não tem problema nenhum. Me arrume o gol do Baltazar, 3 de maio de 1981. 40 anos hoje. Né? O gol que Deus estava guardando para ele. Isso. Então, vamos tentar colocar esse gol aí. Mas me defende aqui, ó, só 2 amigos meus aqui estão dizendo... Pode ser com narração, se estiver aí, não tem problema nenhum. Estão dizendo que eu não me comprometo. Que eu fujo das perguntas e não me comprometo com nada. Não é verdade. Te chamaram de pipoqueiro. Me chamaram de mussum e saboada. Não é verdade. É que o professor está mijando todo mundo. O professor me mijou, quis mijar o Magris também. Ele foi meu professor. Como é que eu vou mijar o meu professor? Ele fala, eu fico quieto. Não vou dizer o quê, pô? O homem me fez passar no vestibular, eu vou brigar com ele? Não, eu tenho que ouvir e dizer amém. Eu me senti mijado. Eu também, mas tá bem. O professor entrou, tá lotado, mas depois concordamos 100%, acabamos fechando aí. O professor, acho que saiu até. Foi. Bom, vai receber os elogios igual, professor. E assim, ó, quem teve... Acho que caiu a linha aí. Quem teve a oportunidade de ter aula com ele, a aula era fantástica, as matérias áridas e ruim de pegar. Poxa, a aula era fantástica, aulas enormes, com 200 alunos, era impressionante o que o professor Enio Kaufmann fazia dentro de uma sala. Não, mas o Magris só é de se posicionar. Agora vou sair em defesa do meu convidado permanente aqui, o Magris. O Magris é de se posicionar, inclusive politicamente. Nos piores momentos se posicionou aqui. Né? É que tem coisas que o cara fica batendo boca e não avança e não muda de assunto. Por exemplo, o lance de pênalti. Cada um tem um entendimento. Para mim, eu antes do juiz não marcar o pênalti no Grenal, eu disse pênalti. E eu era comentarista, cacuete de repórter. Eu disse na transmissão, pênalti. É que o pênalti do E nós jogo temos corrido, comentarista de arbitragem. Só que não saiu no ar, né? Saiu ali para nós no estúdio. O pênalti do jogo corrido e o pênalti do VAR são diferentes. E o do VAR está certo. Bom, a gente não quer mais erro, tá bem, o VAR contribui. Claro que o VAR faz muita bobagem, cria muito problema, demora 5 minutos para resolver o lance. Mas é melhor com o VAR. Mas é muito melhor com o VAR, tu tem tranquilidade. Aí achar que, o juiz, o cara do VAR querem complicar, não. Mas assim, tem coisas do VAR que são inexplicáveis. O maior defeito do VAR... Os colorados estão mordidos com o VAR, né? O maior defeito Tem Rodinei e tem o pênalti do Ramiro que... Do pênalti do Ramiro foi, tá? Porque o Grêmio já levou uns 5, 6 pênaltis contra o Grêmio, que nem aquele do Ramiro. Mas do Rodinei ele fez uma falta por trás. Não se faz falta por trás, ainda mais no Maracanã contra o Flamengo. Ele foi por ser burro. Eu não conheço o Rodinei, não sei. Mas não se faz aquela falta desnecessária daquele jeito, com aquela contundência. Se expôs. E do Diego Souza... Arriscou. Os números do Diego Souza são muito... ótimos números para um centroavante. 11 jogos... Mas o professor tem razão, é no gauchão. 10 jogos, 11 gols. Mas naquele jogo... Mas tem bons, Libertadores né? também. Naquele jogo do Independente Del Valle lá, apesar dele ter perdido o gol, ontem também ele perdeu um gol assim, ele perdeu um gol, o Ferreirinha deu para ele, e ele colocou a bola e parecia que ia ser gol. Que está na função do centroavante, mas contra o Independente do Valle, em nenhuma das partidas o Grêmio esteve próximo de ganhar. Não. Né? Não criou uma quantidade de situações para que ele pudesse fazer outro gol. Teve dificuldade. Então, eu não posso acreditar o Diego Souza. Aliás, acho que a frase que nós fizemos aqui juntos no intervalo, né, e vocês concluíram mais ou menos o que eu penso, o Renato, ninguém pode se queixar de nada. A torcida não pode se queixar. A imprensa não pode se queixar, o Renato não pode se queixar, a direção do Grêmio não pode se queixar. Já estava mais do que no limite. São 6 decisões. Tá bem que o Grêmio estava chegando, mas o torcedor do Grêmio queria mais, não era só gauchão e Grenal. O Grêmio decidiu com o Atlético Paranaense. Sim, é um campeonato à parte. E gauchão também, para se ganhar agora vai para tetra. Mas estou dizendo, o torcedor do Grêmio queria mais porque o Grêmio estava chegando. Atlético Paranaense... O Grêmio errou 400 gols aqui, depois lá houve problemas com a arbitragem, VAR de novo, o Wagner Magalhães olhou e não deu o pênalti. Não deu, esses absurdos é que não... Aí, mesma coisa que aconteceu com o Internacional, o juiz olhou e perdeu a convicção e foi atrás. Bom, mas Atlético do Paraná, Flamengo,
que se esperava que fosse um enfrentamento complicado, mas que o Grêmio pudesse encarar, mesmo com o Paulo Miranda na lateral, com problemas e tal, foi muito ruim aquilo. O jogo do River, que também teve o lance do Borré com a mão, que se viu depois, que era um lance que a televisão só detinha a imagem, depois se mudou até a maneira de transmissão em função daquele lance. Contra o Palmeiras, né, o Grêmio em nenhum momento deu mostras que poderia ganhar. Contra o Santos, em nenhum momento. Isso. E contra o Independiente Del Valle também. Não. São 6. E outra, o Grêmio com um bom time, com bons jogadores e com o técnico que a gente especulou para a seleção. E assim, ó, isso não tem nada a ver com a qualidade do profissional. Nada. Nada a ver. Não Porque dá. Os ciclos nos grupos de pessoas se encerram. E ainda mais no futebol, que são ciclos intensos, uma convivência intensa. Então, o que claro que é fácil eu falar olhando para trás, mas o que aquele que decide tem que ver? Se estamos na curva descendente. Então, em vez de esperar chegar no fosso, eu intervenho aqui na metade para que a curva não vá até o fundo e eu comece a crescer de novo. Mas, claro, quem teve que tomar a decisão tinha outras variáveis para levar em conta. Mas eu via como impossível a permanência, a continuidade do Renato, e não via que o Renato conseguisse dar a volta por cima, apesar de reconhecer nele uma intuição fantástica como treinador e uma experiência que talvez nenhum outro treinador tenha no Brasil. Só se houvesse uma mudança de jogadores, né? Muitos atletas que não era o caso. Não é possível. Por que se muda o treinador? Porque eu não posso mudar um elenco de 22 pessoas, então eu mudo um. O Renato não conseguia mais mudar o jeito de jogar do Grêmio. Não. Ele tentava, mas não estava dando. Parece que até os boleiros já estavam... O Renato tem... Lento, né? Parecia que estava lento. O Renato é um sujeito de uma intuição fantástica e de uma experiência em campo e fora de campo que não existe nenhum outro treinador com a experiência dele. Talvez o que tenha é o Rogério Ceni, né? Mas que tem uma personalidade... Não, até não. Não tem. Ainda tem uns 6, 7 anos a menos. E tem uma personalidade que em vez de agregar, ele tem uma personalidade desagregadora. Então, assim, com todos os méritos do Renato, tenho certeza que onde ele for contratado aí, num desses grandes times do Brasil vai contratá-lo e ele vai voltar a fazer um grande trabalho, porque ele conhece demais, né? Despreza algumas coisas que outros valorizam, que a gente valoriza, e algumas coisas ele leva em consideração. E assim, quando diz, o Renato não deixava fazer isso, se metia com a nutricionista, porque ele achava que aquilo era o certo, ele não fazia aquilo por sacanagem. Por sacanagem ou por ser o melhor, ele achava, não, o certo é eu ir lá porque está errado. Por essa visão que tu disseste, tem, na minha opinião, uma diferença do Roger, que o Roger demorou para enxergar, era a bola parada. O Grêmio havia tomado 26 gols de bola parada. O Renato veio e mudou para marcação individual. O Roger era mista. E agora? Né? Agora mudou de novo. Há uma mudança para uma mista, né? O Renato era individual, né? E o Roger tem um problema de liderança. E ele não consegue concluir os trabalhos dele, tem uma permanência muito longa, porque de todas as qualidades que o Roger tem, a liderança... O Roger não mostrou, talvez tenha, mas ele não mostrou. E isso num futebol como o nosso é muito importante. Agora, eu fui numa festa do Tinga, lançamento de um produto do Tinga, lá naquela que é no meio do mato ali, não é Vitral, uma casa... Ali perto da tua casa ali? Casa Vitra ali? Vitra, né? Vitra. E fui ali. E aí estou conversando ali com o Roger. Pô, que papo animado. Eu disse, esse rapaz deve ser uma beleza na palestra. E assim, animado, diferente daquele que jogava bola e que ia lendo nas viagens. E eu disse, ele estava estreando, estava começando no Grêmio. E ele é um Mas cidadão... não, às vezes eu acho que ele é meio encabulado. E ele é um cidadão maravilhoso. Eu lembro que, inclusive, fui eu que propus que se desse a Láurea para ele e para o Tarciso, né, que eram os atletas, foi o que propus no Conselho do Grêmio. E na mesma noite foi o Tarciso, o Roger e o Danley que ganharam a Láurea. 3 discursos maravilhosos, mas o discurso do Roger, a qualidade do discurso do Roger de improviso, é um cidadão maravilhoso. Né? Uma pena que falta esse elemento que é meio nato. Eu acho que falta a liderança dentro do vestiário. E eu tenho gratidão com alguns caras aí, com Batista, Carpegiani, Roger. Quando eu precisei, eles comentaram jogos para mim e no mole,
Imagina ter que pagar cachê para esses caras. E o Roger era show de comentarista. Já voltamos. Enio Kaufmann perdeu todos os rasgados elogios que fizemos ao senhor aqui e não vamos repetir. Eu ouvi, o Magriço me elogiando, fiquei muito feliz. Diz que até aceita mijada sua, seu Joé? Não, por favor. Nenhuma mijada, eu acho que a gente pode discordar. Assim como eu discordo. O senhor entrou querendo liquidar com o maior goleador do planeta, da Terra. Ele tem média maior do que o Messi, o Diego Souza. Não vai querer não comparar. Viu que o Magriço disse que só ia contando gauchão? Eu também. O gauchão não existe? Nos 2 jogos decisivos da Libertadores, ele falhou. Por sinal, Rec, tu cometeste uma injustiça. Pronto. Quando tu dissesse que o Grêmio em nenhum momento esteve perto de ganhar do Independiente del Valle, não é verdade? Desculpe. Desculpe, então. Mas só um pouquinho, o jogo estava 1-0. Tá. O Diego Souza ficou sozinho, ele e o goleiro. De 10, 9 vezes disso vai ser gol. O Ferreirinha fez uma jogada maravilhosa, acabou sozinho. Mas não teve um gol mal anulado? Teve um gol mal anulado. O Grêmio, aí é que o Grêmio ficou perto do... Teve um gol mal anulado. Não teve VAR, né? Não teve VAR. Mas a figura de que o Grêmio não teve perto de ganhar... Jogos. O Grêmio teve um gol mal anulado lá. Lá? Mas eu estou falando então, aqui, em algum momento, o Grêmio esteve por criar uma grande vantagem. Mas professor, então, a figura de que o Grêmio... Concordando com o senhor, claro. A figura que o Grêmio não teve perto de ganhar é porque o Grêmio não conseguiu ser melhor que o Independente. Nenhum momento. Não por resultado, né? Senão a gente ficaria no resultado. Mas o Grêmio não teve perto, assim, de ser superior, né? E isso é que me incomodou demais, porque o Grêmio é obrigado a ser superior ao Independente del Valle, sempre, em qualquer situação. Eu acho que esse é o equívoco. Eu acho que se partiu do princípio que os jogos da pré-Libertadores seria quase que um cumprimento de burocracia, que o Grêmio ia passar pelo segundo adversário do mesmo jeito que passou pelo primeiro. Mas os gremistas não tinham tanta convicção, havia uma preocupação no ar, a gente sempre sentia, não é jogo jogado, é jogo complicado. O próprio presidente Romildo disse mais de uma vez. É que aquele time é um bom time. Ele tomou 5 do Palmeiras e periga classificar. E o Palmeiras? 5 do Palmeiras, como era para ter tomado 3 ou 4 do Grêmio aqui no segundo jogo. Porque quando o jogo estava 1-0, o Grêmio teve 2 chances gritantes de gol. Uma com o Diego Souza. Mas aí ele jogou mais que o Grêmio, professor. Jogou mais que o Grêmio. E contra o Palmeiras, o melhor em campo foi o goleiro do Palmeiras. Jogou mais em campo no segundo tempo, velho. Professor, nós temos o gol do Baltazar Maria de Moraes Júnior, mas antes o senhor falou sobre o técnico do Liverpool, foi o Klopp, né? Não veio em mente por senhor, eu não quis interromper o seu raciocínio, Jürgen Klopp. Que foi o que dispensou o Tinga, avisando que ele, no final do contrato, ele não ia renovar. Isso, e o Tinga se comportou como um cidadão. Diga. Com relação a esse gol do Baltazar, que faz aniversário hoje, para quem não lembra, o Baltazar era uma decisão, eram 2 partidas contra o São Paulo. O Baltazar errou um pênalti aqui e na saída o Grêmio acabou vencendo com o gol do Paulo Isidoro. E na saída do campo, o Baltazar faz uma frase antológica. Ele diz que Deus estava guardando coisa melhor para ele. E uma semana depois, a gente viu o gol que Deus guardou para ele, que foi um gol tão antológico quanto a frase. Um golaço que nós vamos ver e ouvir na narração de Haroldo de Souza. A bola sobe para o corte de Oscar de cabeça, cai no meio de campo para Renato. Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o Paulinho. Desceu o Paulo Isidoro, é pão de bola, atingiu. Ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto. Recolhe o guri, envia a mão, preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol. Vai para a cabeçada, Renato Sá, ajeitou para a volta, já matou no peito, funcionou, que gol! Gol!
de Moraes Júnior. Aos 19 minutos e 50 segundos do dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil. É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. E agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Baltazar Maria de Moraes Júnior, para o Grêmio, é o novo campeão do Brasil. 0 para o São Paulo Futebol Clube Vianney. 90 mil de boca São Paulina. Só tem um pedaço do Vianney. O Vianney deu o depoimento de gol, né? E aí, no enterro do Vianney e tal, o padre entregou o Vianney. O cara, muita gente já sabia, desconfiava e tal, mas o padre só falava isso. Vianney, um grande colorado, o Vianney. E aí eu olhava e disse, mas esse padre... Mas foi... diga... Nesse gol maravilhoso, realmente assim, aparece um jogador que talvez não tenha sido tão valorizado quanto merecia, que é o Paulo Isidoro. Esse rapaz jogava muito bem. Mas ele foi valorizado, professor. Sabe o que é? Ele, ao ter sido trocado pelo Éder, que era o grande jogador, parece que ficou uma lacuna do Grêmio pelo Éder ter saído. Mas depois de 77, que o Éder ganhou, que também era imperioso 77, que o Grêmio 78, ganhasse. 77, 78. Não, 78 ganhou o Inter. 77... Não, sim, mas o Éder jogou em 77 sim, 77, e 78. 78. E aí, em 78, ele teve problemas com o Telê. Isso, aquela final do Gauchão. Do Brasileiro, semifinal do Brasileiro contra o Vasco, que ele bateu... Também. 30 escanteios dentro do gol e a bola não entrava de jeito nenhum. E depois o Telê tira ele e põe o Oberdan na ponta esquerda, né? Na ponta esquerda. Mas aí a vinda do Paulo Isidoro parece que prejudicou a estada do Éder. Não, era uma troca de jogadores de seleção brasileira na época. Paulo Isidoro, seleção. E o Éder também. Jogaram Isidoro... juntos a Copa de 82. E o Paulo Isidoro fez o gol da vitória aqui o Paulo Isidoro fez o gol da vitória aqui em Porto Alegre. Sim. Se eu não me engano, ele fez os 2 gols aqui em Porto Alegre. Ele fez os 2 gols. Os 2 gols. O Paulo Isidoro é o jogador do esquema do Renato. O jogador ali da ponta direita, onde hoje estaria o Alisson com o Renato. Professor, é um Luan, não seria? Que está em todo o campo, conduz a bola, leva. Eu acho que ele era um Ramiro. Ramiro, era o... Não, vocês estão de brincadeira comparar eu vou me embora, então. Nós estamos falando de vocês esquema. podem comparar o Ramiro com o Paulo Isidoro? Está se falando em esquema de jogo. Posição de jogo. Função, Mas na época era 4-3-3, ele era meia direita, outro era meia esquerda. O Wilson Tadei era meia esquerda, ele era meia direita, que fazia também a direita. E andava por todo o campo. Não é o que nós estamos dizendo? E andava por todo o campo, sempre dando opção de passe. Não, vocês, pelo amor de Deus, não me cometa essa blasfêmia de comparar o Ramiro com o Paulo Isidoro, que eu vou surtar aqui. Função. Como gosto do Ramiro. Ele jogava na seleção. Ele não jogava, ele jogou pouquinho na ponta direita. Tá bom. No lugar de quem? Por favor, na posição de quem? Na posição que seria de um ponteiro. Mas só tinha craque na seleção. E que no Grêmio do Renato era ocupada por quem? Professor, o Ramiro, ele fazia o box-to-box pela beirada. É só Paulo Isidoro era do meio para frente. E quem jogava de ponta direita era o Tarcísio. Tarcísio, claro. No time era Tarcísio. E o Renato já estava surgindo nas divisões de base, e aí começou um probleminha, né? Por exemplo, em Tóquio, o Espinosa teve que escalar o Tarcísio de ponteiro esquerdo, para poder colocar Caju e Mário Sérgio juntos, e colocou o Tarcísio de centroavante. Mas o Tarcísio foi contratado. Foi centroavante. Mas o Tarcísio foi contratado como centroavante. Em 73. Quem colocou o Tarcísio na ponta direita foi o outro treinador. Foi Foguinho, em 76,
E depois, em 77... Contra a vontade do Tarcísio. Isso. Contra a vontade do Tarcísio, porque não queria tirar o lugar do seu amigo Zequinha. Tarcísio não queria jogar de ponta direita. E aquele ano de 70... Porque ia tirar o lugar do Zequinha. O Zequinha é outro jogador de seleção, um jogador craque no Botafogo, veio para o Grêmio muito bem. É que naquela época o Grêmio trazia todo mundo e não conseguia derrubar o Internacional. Trazia ponteiros extraordinários, como o Ortiz, ponteiro esquerdo. Da seleção, jogou a Copa do Mundo em 78 pela Argentina. O Grêmio trazia Vantuir. Não jogou tanto aqui no Grêmio não jogou tanto. E antes disso... Kisse, Cardácio, vinha tudo para cá. Mas esses aí não eram. O Oberti. O Grêmio trouxe Oberti. Héctor... que era um monstro de jogador. Héctor Escota ou Néstor Escota? Eu sempre troco. Héctor Escota. Néstor Escota. Néstor Escota fez 3 gols no primeiro jogo do Grêmio no Campeonato Nacional em 71. Mas o melhor de todos eles era o Oberti. O mais craque, vamos dizer assim. O Grêmio trouxe o Sabella depois. Trouxe o Sabella. Não jogou bem. Não jogou bem. Mas era fantástico. Trouxe o Sabella e o Nardella. Nardella veio do Joinville. Naquela época ninguém dava certo. O Grêmio trouxe... Não é que não dava certo. O Inter era melhor. O Grêmio trouxe o melhor zagueiro da década da Copa do Mundo de 70. O Grêmio trouxe. Mas ele deu certo. É que sabe que para ganhar do Inter era quase impossível, mas na comparação com o Figueiredo foi mais. Mas esse é o problema, é que o parâmetro era viciado. Os times do Grêmio eram avaliados na comparação com o Internacional. E teve um ano. Aquele time não dava. E teve um ano que o Inter foi mal no Campeonato Brasileiro, 77, que era para ser uma sequência, e que o Grêmio foi o time que mais pontuou no campeonato e não se classificou, por causa desses formulismos aí que a gente está acostumado a ver, né? Mas aquele time era fantástico, né? O do 77? O 77 era fantástico, bom. Era um time fantástico. Não tem quem não saiba de cor. Era um time que se encaixava, todos os jogadores se encaixavam ali e o time jogava muito, pô. Eu sei o nome de alguns reservas daquela época. O Grêmio tinha Botelho, ponteiro direito. Francisco, centroavante. Que era do Inter de Santa Maria. Francisco. Sim. Vicente, zagueiro. Vicente, que tinha jogado no Santos de Pelé. Tinha o Oberdan, que tinha jogado com o Pelé. E tinha o Vicente. Eurico. Cassiá era reserva do Anchieta e jogou as finais, né? Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarcísio, André Eder. O ataque do Grêmio era sensacional. É daqueles ataques que todo técnico pede a Deus, né? Um velocista, um cara que saiba chutar, ambos sabem cruzar, né? E ainda tinha um centroavante que sabia se posicionar. Malandro. Centroavante perturbava todos os zagueiros, né? Depois virou taxista em Salvador. E a gente, quando saía daqui, ia para Salvador, o Haroldo de Souza já ligava para o André Catimba ir nos apanhar no aeroporto. E treinador também. A mudança do futebol. Para vocês verem a mudança do futebol. É que o André já veio para cá em fim de carreira. Um jogador que o André veio para cá em fim de carreira. Não, quem veio para cá em fim de carreira foi o Alcindo. Mas o André também já estava em fim de carreira. Estava 30 anos. Sim, tinha passado pelo Guarani e pelo Vitória da Bahia. É verdade. Mas vejam, um jogador que foi titular e campeão no Grêmio, depois foi ser taxista. Hoje, o reserva do reserva no Grêmio ganha 50 vezes mais do que ganhava o André Catimba. Fizemos um grande programa e esse gol com a narração extraordinária do Haroldo de Souza, acho que deixou mais encantador ainda o programa, além dos encantadores partícipes ou participantes desse programa. Meu Deus, encantador também, gostei. Gostei de ser encantador. Um grande abraço ao meu aluno. Vê se a próxima vez não entra de solo. O professor quer desmistificar o cara que fez mais gols do que o Messi no ano. Isso. E o Magrício te lembrou que foi no Campeonato Gaúcho. Até amanhã.